Fala galera, beleza? Bora tá começando mais um dia de palpites com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pirate Chips. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe. Começando os palpites com vocês pro dia 15 de outubro de 2025, galera. E para essa quarta-feira a gente tem jogos do Brasileirão, a gente tem a volta aí completa do Brasileirão, né, com todas as equipes jogando, mas claro que algumas equipes com alguns desfalques, né, principalmente jogadores aí do Brasil que foram lá para jogar contra Japão e contra Coreia do Sul, então não vão estar aí, né, nas suas equipes, né, não vão conseguir jogar para essa quarta-feira, tá bom? Mas é isso, vamos aqui começar, galera, já os nossos palpites, mas não esquece de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando também as nossas redes sociais, o link tá na descrição, segue a gente lá, o nosso grupo grátis também, o link tá na descrição. Falando de Brasil, tá? E fico muito feliz também, tá, de ter falado pra vocês, né, na verdade fui muito feliz em ter falado pra vocês, que o Brasil poderia se complicar muito, né? A gente viu um Brasil muito superior à Coreia do Sul, mas o Brasil acabou perdendo para o Japão, tá? E realmente foi uma coisa, galera, que a gente sabe que poderia acontecer. A seleção japonesa é uma seleção forte, tem grandes nomes, né? Como o Doan, que jogou muita bola, tem o Ito, que entrou no segundo tempo também, mudou praticamente o jogo do Japão, tá? Então realmente é uma seleção ali muito mais forte que a seleção da Coreia do Sul, uma seleção que deu muito trabalho na última Copa do Mundo, tá? Então é uma seleção chata essa seleção japonesa, como eu falei, então preferimos buscar gols e realmente bateu ambas marcas, bateu 2,5, tá? Então foi um jogo aí para 3-2 pro time do Japão, tá bom? O Brasil errou muito defensivamente, principalmente onde o Brasil vinha bem, mas é isso, galera, a gente não pode levar o Brasil em conta só o jogo da Coreia do Sul do Brasil. Realmente a seleção do brasileiro não tá bom, né? O jogo do Brasil não tá bom. Realmente foi um jogo bom contra a Coreia do Sul. E agora tem que pegar as grandes seleções para fazer um teste. Pegou o Japão e já não passou nesse teste. Tá bom que não foi a defesa titular do Brasil, mas mesmo assim, né? Então tem que tomar cuidado, tá? Palmeiras e Bragantino, tá? Jogo 7 horas da noite e o que eu gosto para esse jogo aqui. Ó, o Palmeiras vem muito bem dentro de casa. Galera, muito forte o Palmeiras dentro de casa. Eu falei para vocês, pegou o time do... A odd era baixa, mas era justa, porque o Palmeiras vem muito bem dentro de casa. Pegou o time de Juventude, fez 4-1, tá? O Palmeiras vem de 4-1 no Juventude, só dentro de casa, tá? 3-0 no Vasco, 3-1 no time do River, 4-1 no time do Fortaleza, 4-1 no Internacional e 3-0 no Sport. Galera, só goleada dentro de casa o time do Palmeiras, tá? Mas a gente sabe que goleada acima de 4 gols, né? Então aqui não goleou contra o Vasco, não goleou contra o time do River, né? Mas são resultados muito bons e com gols, né? Então o Palmeiras vem numa fase muito boa, o Bragantino não vem numa fase boa. Galera, o Palmeiras é o líder do Brasileirão, tá? Realmente muito bem, voando, principalmente dentro de casa, como eu já falei. O Bragantino é o nono colocado, tava pior, mas tá até que aqui numa fase melhor, né? Melhorou um pouco o Bragantino, vinha pior, mas para mim aqui vitória do Palmeiras, tá? Dentro de casa, como eu falei, muito forte, um time que já começa muito forte desde o início do jogo, então desde o primeiro tempo já começa muito forte, tá? Então vem de gol no primeiro tempo em 9 partidas, tá? Fica de olho nesse gol no primeiro tempo, bateu contra o Juventude e tem batido nos últimos jogos aí do Palmeiras, tá? Esse gol aqui no primeiro tempo também, mas eu gosto dessa vitória do Palmeiras, jogo para pelo menos 2 gols, também gosto, como falei, o Palmeiras vem muito forte dentro de casa, com um ataque muito bem, tá? Então, jogo para pelo menos 2 gols também, é uma boa, tá bom? Não duvido de um jogo até para mais, até mesmo um 2,5 aí cabe, tá bom? Palmeiras na frente do placar dá para buscar. Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Botafogo e Flamengo, tá? Jogo 7h30 da noite. E galera, o que eu gosto para esse jogo aqui, para mim o time do Botafogo, o Botafogo não é favorito, né? A gente tem um Flamengo que tem um elenco muito forte, mas deu uma caída nesses últimos jogos, até então perdeu a liderança pro time do Palmeiras, mas tem que continuar vencendo para estar atrás do Palmeiras, porque se ele vence aqui e o time do Palmeiras tropeça contra o time do Bragantino, difícil, mas quem sabe, né? O Flamengo empata no número de pontos, né? Mas se o Palmeiras vence, o Palmeiras ainda continua 3 pontos na frente, mesmo o Flamengo vencendo. Tá bom? Botafogo, quinto colocado, querendo chegar no G4. Ó, para esse jogo é um clássico carioca, a gente sabe disso. É difícil a gente buscar algo aqui seco a favor do Flamengo, né? Uma vitória seca a favor do Flamengo. Mas um dupla chance, Flamengo ou empate pode ser uma boa. Mas, galera, de verdade, esse jogo aqui, jogando dentro da casa do Botafogo, o Flamengo nessa baixa, né? De alguns resultados ruins. Ó, eu buscaria 2 gols, tá? Buscaria 2 gols porque o Botafogo vai pra cima para tentar entrar no G4. O Flamengo vai pra cima para tentar continuar atrás do time do Palmeiras,
tá? Não duvido de um jogo para cartões também, quem gosta de mercado de cartões, ambas receberem um cartão, mais de 2 cartões no jogo, tá? Até mais. Precisamos ver o árbitro, né, para esse jogo. Ainda não tem disponível, mas precisamos ver o árbitro para que a gente veja se tem uma média boa de cartões. Mas pode ser um jogo bom para cartões também, tá? E galera, é isso. Um jogo difícil, tá? Um jogo complicado, que para mim até o valor, se a gente for ver, tá no Botafogo. Pela fase que o Flamengo vem, o Botafogo jogando dentro de casa, onde está acostumado a jogar no tapetinho aí, né, que é um gramado sintético. O valor pode estar aqui no Botafogo. A gente quer fazer, acho que mais um a favor do Botafogo, tá? Pode ser uma boa, tá bom? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Mirassol Internacional, jogo 8 horas da noite. Ó, eu gosto bastante, tá? Sem ver aqui o dupla chance pro Mirassol. Mirassol ou empate, porque o time que vem muito bem dentro de casa, faz tempo que não perde dentro da sua casa, tá? Ó, puxando os últimos jogos do Mirassol dentro de casa, 2x1 no Fluminense, último jogo, 1x1, 2x0, 5x1, 1x1, tá? Time que vem muito bem jogando dentro de casa, já o Inter não. O Inter fora de casa, 1x1 contra o Juventude, 4x1 pro Palmeiras, 2x1 pro Cruzeiro, 1x0 Flamengo, se bem que pegou aqui os 3 lá de cima, né? Mas mesmo assim, galera, não vem numa fase boa internacional. Pra mim, Mirassol empate, um gol do Mirassol, praticamente todos os jogos bate o Mirassol jogando dentro de casa, pode ser uma boa também. Eu não duvido com o Mirassol na frente pra cá, um jogo para pelo menos 2 gols também, porque o Inter não tá bem, tá? Aqui puxando a classificação, o Mirassol quer se manter aqui no G4 e o Internacional quer sair de perto da zona de rebaixamento. Então, o Mirassol na frente pra cá, buscar pelo menos mais um gol, pode ser uma boa, tá? Próximo jogo temos aqui, Sport Recife, Ceará, esse jogo 8 horas da noite, galera, jogo difícil. Né, um jogo difícil que a gente tem o Ceará que tem assustado algumas equipes como visitante, né? Se eu não me engano ganhou do Cruzeiro, se eu não me engano complicou a vida de várias equipes grandes, né? Não ganhou do Palmeiras, mas complicou a vida do Palmeiras. Já o Sport dentro de casa não é um bom mandante, o Ceará também não é um bom visitante. Ó, de verdade, para esse jogo aqui a gente tem um confronto direto entre elas, né? O último jogo 0x0, né? Pela Copa do Nordeste, que elas se enfrentam bastante. Aí depois tem um 2x0 pro Ceará, no Brasileirão Série A, depois Série B, Copa do Nordeste. Ó, pela situação, eu esperaria sair gols. É um jogo com cara de ser um jogo under, né, no pré-jogo. Mas saindo um gol nesse jogo, pode ser que se torne um jogo aberto, tá? Principalmente do Ceará, porque o Sport precisa desse resultado e vai pra cima. E tem feito jogos overs dentro de casa. Então não duvido de um jogo para pelo menos 2 gols, tá? É o que eu buscaria, não ficaria do lado de ninguém para esse jogo não. Próximo jogo, Atlético Mineiro e Cruzeiro, clássico mineiro aqui, tá? Jogo 9h30 da noite. Galera, jogo difícil, tá? A gente tem um Cruzeiro que é um ótimo visitante, tá? Como visitante, o terceiro melhor visitante, o Galo como mandante. Não é bom como mandante, né? O time do Galo. E nos últimos confrontos o Cruzeiro tem se dado bem, né? Eliminou o time do Galo aí pela Copa do Brasil, né? 2x0 dentro de casa, 2x0 fora de casa. Ó, é um jogo pra mim que o Galo vai pra cima, tá? O Galo não tá bem, não tá numa fase boa, vai pra cima do Cruzeiro. O Cruzeiro que tá numa fase boa, o jogo pra mim pode ser um jogo pra 2 gols, tá? Eu gosto porque o Galo vai querer essa revanche, né? Querer vencer esse jogo aqui por causa desses 2 jogos pela Copa do Brasil. Gosto de 2 gols, não duvido de jogo pra pelo menos ambas marcam também. E eu vou falar uma bobeira pra vocês, eu acredito que o Galo não perca esse jogo, mas eu não vou colocar aqui meu dinheiro nisso não, tá? Então eu tô fora do mercado de resultados para esse jogo aqui. Próximo jogo, galera, a gente tinha aqui, lembrando, tá? Pode ser um jogo bom para cartões também, tá? Ambas receberem 2 ou mais cartões, porque eu acredito que essa linha que vai estar aberta, mais de 3 cartões no jogo, pode ser uma boa também. Próximo jogo a gente tem Santos e Corinthians, outro clássico agora paulista. Galera, para esse jogo aqui, Santos dentro de casa tem conseguido pelo menos empate, né? Não tem perdido o Santos dentro de casa. Deixa eu puxar os últimos jogos aqui do Santos dentro da sua casa. Ó, dentro de casa o Santos empatou contra o Grêmio, venceu o São Paulo, empatou contra o Fluminense, aí tomou um 6x0 do Vasco, mas esse jogo foi no Morumbi, tá? Quando joga na Vila, o time do Santos consegue jogar. Depois venceu o Juventude 3x1. Já o Corinthians fora de casa, 1x1 contra o Inter, 1x0 pro Sport. Aí ganhou do Fluminense, né? O Fluminense com um time misto, é sempre bom lembrar disso. Aí o Atlético Paranaense Copa do Brasil, time mais fraco. Ganhou do Vasco, né? Normal. Mas, galera, ó, de verdade, esse jogo aqui tem que ver como o Corinthians vai estar, né? Porque o Memphis joga só pela Holanda, pelo Corinthians não joga. O Yuri Alberto precisa de um companheiro de ataque, ou até precisa do Garro no jogo, né? Pra conseguir pra dar assistência para ele, pro Yuri Alberto. Então, se tiver Garro, Memphis, né, pelo menos o Memphis, dá para buscar um jogo para pelo menos 2 gols.
tá? Porque aí acredito que seja um jogo mais aberto. E o Santos toma muitos gols, tá? O Santos toma muitos gols. O Santos é um time muito frágil, ainda mais sem Neymar, tá? Pra mim o valor até tá no Corinthians esse jogo aqui. Deixa eu ver só se o Corinthians não joga a Copa do Brasil, mas mesmo se jogar, tem tempo ainda pra descansar, né? Não joga a Copa do Brasil ainda não. Então, galera, esse jogo aqui é um jogo para pelo menos 2 gols, mas o valor para mim tá no Corinthians, tá? O handicap asiático mais 1 a favor do Corinthians. O Corinthians perdeu por 1 gol de diferença após devolvido, empate é green, Corinthians vencendo é green, tá? Eu gosto. Beleza? Próximo jogo e último jogo, a gente tem Fortaleza e Vasco da Gama, jogo 9h30 da noite. Jogo difícil, né? O Vasco vem numa fase boa. O Vasco vinha, né, numa fase boa, depois tomou uma goleada aí, tomou 3-0 do time do Palmeiras, que não é considerado goleada, mas tomou 3-0 do Palmeiras. E temos o Fortaleza que está na zona de rebaixamento. Esse jogo é um jogo que eu vejo um jogo bom para pelo menos 2 gols, tá? O Fortaleza na zona de rebaixamento, tentando sair dali, vai para cima do Vasco. O Vasco é um time puxado para gols, o Vasco vem de mais de 1 gol e meio nas últimas 10. O Fortaleza já não é tanto, mas por esse desespero de zona de rebaixamento, eu acredito que pelo menos 2 gols a gente possa ver nesse jogo. Mercado de resultados até o Fortaleza favorito, mas o Fortaleza conseguiu perder para o São Paulo. São Paulo com 1 a menos desde o primeiro tempo, tá? Então eu tô fora desse mercado de resultados aqui, tá? Então é isso, galera. Tamo junto. Jogos aí do Brasileirão para essa quarta-feira com bastante jogos do Brasileirão. Voltando aí de data FIFA, então encerrou a data FIFA. Agora temos jogos de clubes. Final de semana com Premier League, Campeonato Italiano, Bundesliga, tá? Muitos jogos para vocês. Então vamos para cima, que Deus possa nos abençoar, que a gente possa acertar bastante coisa aqui.